Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública da Comissão Especial do Plano Diretor, realizada hoje pela manhã no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Mariana Rosadas tem as informações. Na primeira de duas audiências públicas para discutir o tema uso e ocupação do solo, foram debatidas as permissões em cada uma das zonas do município. De acordo com o texto do projeto de lei complementar número 44 de 2021, o território do Rio se divide em zonas como a de conservação ambiental, a agrícola, a residencial unifamiliar, a residencial multifamiliar, a comercial e de serviços, a de uso misto e a industrial. Uma das novidades desse plano diretor que está sendo proposto é a criação da Zona Franca Urbanística, constituída por uma faixa ao longo da Avenida Brasil, onde será dada prioridade de incentivo à requalificação urbana do local. Outros zoneamentos sugeridos são a Zona Consolidada Central, a de Desenvolvimento Econômico Metropolitano, a de Especial Interesse Social, a do Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá e a de Operações Especiais. O Parlamento aprovou em segunda discussão na sessão extraordinária desta quarta-feira o projeto que tomba uma pista de skate em Campo Grande. Simone Braga acompanhou. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, 7 projetos foram analisados e votados em segunda discussão. 2 foram adiados, 5 foram aprovados, entre eles o de autoria dos vereadores Átila Nunes, Paulo Pinheiro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Marcos Paulo e Tereza Berger, que institui a política municipal de conscientização e orientação sobre o lúpus sistêmico. E o de autoria do vereador William Siri, que trata do tombamento provisório da pista de skate localizada na Praça Marechal Edgardo Amaral, em Campo Grande. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, com a coautoria de mais 7 parlamentares, que institui o programa de orientação, apoio e atendimento aos familiares e cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer. O parlamento também analisou e votou 23 projetos em primeira discussão. E um dos projetos aprovados foi o de autoria do vereador Chico Alencar, que declara como bem cultural de natureza imaterial a roda de choro, realizada semanalmente na Praça Jardim Laranjeiras, no bairro de Laranjeiras. Nada mais justo do que reconhecer esse evento, o choro da Pracinha da Glicério, como bem de natureza imaterial, bem cultural da cidade. É uma maneira de valorizar a arte. E a arte mais bonita é a que é oferecida a todos e todas, como no caso lá da Pracinha da Glicério. Outros projetos aprovados em primeira discussão foram de autoria do vereador Eliseu Kessler, que inclui no calendário oficial do município a Semana dos Esportes Aquáticos, e o de autoria dos vereadores Alexandre Izquierdo e Dr. Gilberto, que determina a alimentação escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de saúde específica. Também foram aprovados em primeira discussão o projeto que inclui no calendário oficial da cidade o Dia Municipal de Conscientização sobre a Paternidade Responsável e o de autoria da vereadora Vera Lins, que considera de interesse cultural, social e turístico para o município o bloco Turma da Paz de Madureira. Esse bloco da Paz é um bloco somente de mulheres de Madureira, que são mulheres lá do Império Serrano e da Portela. Só tem mulher, ali é o clube do Bolinho, da Luzinha. Lá não tem homens, somente mulheres. Aprovados em primeira discussão o projeto de lei que declara de especial interesse turístico para o município o evento musical Rock in Rio e o de autoria do vereador Celso Costa, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade a Feira de Acari, localizada no bairro de Acari. Uma feira tradicional dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro ali perto, do lado de Costa Barros, quando que desde criança eu sempre frequentei essa Feira do Acari, e a Feira do Acari é um espaço que faz o trabalho socioeconômico para dentro da cidade do Rio de Janeiro, que movimenta ali centenas de trabalhadores. Veja agora alguns projetos que serão discutidos na sessão que começa daqui a pouco, às 14h. Um deles é o que cria a área de relevante interesse ecológico na Serra da Posse, no bairro de Campo Grande. Um outro exige a transparência e a divulgação dos índices de contaminação por Covid-19
de profissionais da educação, alunos e prestadores de serviço das unidades escolares das redes direta, parceira e privada. Os vereadores vão discutir ainda o projeto que cria a Comissão Permanente de Relações Internacionais. Também na pauta, o projeto que inclui o Madureira Esporte Clube como de utilidade pública. E ainda o projeto sobre a criação de recuo para cadeirantes nos assentos de terminais e pontos de ônibus no município do Rio. A reabertura dos restaurantes populares foi um dos temas da reunião promovida pela Comissão Especial com a finalidade de acompanhar, estudar e analisar a conjuntura da população em situação de rua realizada hoje pela manhã. Eu acompanhei. Participaram da reunião presidida pelo vereador Raimon, representantes da Defensoria Pública Estadual, do Fórum de População em Situação de Rua, da Secretaria de Assistência Social e da Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional do Governo do Estado do Rio. Entre os temas debatidos, a reabertura e a ampliação dos restaurantes populares e um diálogo permanente entre a sociedade e o Poder Executivo. O Rio de Janeiro tem cerca de 20 mil pessoas morando nas ruas. E nós sabemos os dados, né, do Rio de Janeiro e do Brasil. Dessas pessoas, nós podemos dizer que se não fossem os trabalhos solidários que se espalham pela cidade, muita gente não teria tido o pão, né, o leite, a alimentação para tomar nesse tempo de pandemia, porque nós sabemos que essa deveria ser uma política pública, mas o Estado, e aí eu falo Estado, né, no sentido do nosso sistema político, isso é a Prefeitura, o Estado e o país, não tem dado conta dessas demandas. Nós vivemos um momento em que há 14 milhões de desempregados no Brasil, temos cerca de 16 milhões de pessoas passando fome, 16 milhões de brasileiros passando fome. E temos 116 milhões de brasileiros, portanto, mais da metade da população brasileira vivendo hoje naquilo que a gente chama de insegurança alimentar. Esta cidade precisa ser pensada não para quem vive dela, mas para quem nela vive. Novas leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Mariana Rosadas, de volta com os detalhes. Duas leis foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. A que institui a Carta de Serviços ao Usuário e estabelece diretrizes para atendimento eficiente de qualidade aos usuários dos serviços públicos e a que ordena a denominação das unidades da rede municipal de ensino. Foi sancionada ainda parcialmente a norma que dispõe sobre a proibição da comercialização de focinheiras e coleiras no Rio. Vereadores cariocas discutiram com órgãos públicos e representantes da sociedade civil um problema que se espalha pela cidade, a poluição sonora. Os parlamentares buscam uma forma de conciliar o acesso à arte em vias públicas e o combate ao barulho excessivo. A reportagem é de Tiago Fidelis. A convocação para o encontro foi feita há cerca de 20 dias, antes da publicação do decreto do prefeito Eduardo Paes, que proíbe o uso de caixas de som e outros meios de amplificação sonora nas faixas de areia da cidade. Os vereadores argumentam que a legislação pode afetar o trabalho dos artistas de rua, como explica o presidente da Comissão de Cultura e autor da lei de 2012, que estabelece regras para a apresentação desses profissionais. Nós da arte pública temos consciência plena de que esta prática milenar, ela faz o Rio de Janeiro ser muito melhor do que ele é. Nós não abrimos mão de afirmar isso o tempo todo. Um dos pontos destacados na conversa foi a aprovação de leis que flexibilizaram o uso do espaço público por bares e restaurantes, o que motivou o aumento de denúncias de perturbação do sossego e som alto na Central 1746 em 2021. Para a vereadora Tereza Berger, essa legislação gera conflitos com o Código de Posturas do município. Muitas vezes, ao artista popular de rua que está ali levando a sua arte e a Constituição assegura a ele esse direito, se juntam pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a arte, usam a lei que não é para eles, mas para o artista de rua, e fazem algazarra, baderna, atrapalhando, interrompendo o silêncio e o descanso do morador.
A dificuldade na fiscalização também é um impasse, já que a Guarda Municipal só pode autuar os estabelecimentos em flagrante e não tem efetivo suficiente para essas ações de ordenamento. É preciso que essa atividade do artista de rua, ela tem que ser exercida dentro do contexto da cidade. Infelizmente, a gente recebe muitas reclamações de alguns artistas de rua que utilizam principalmente caixas amplificadas com volume muito elevado e acabam por incomodar a vizinhança. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e na segunda edição do Câmara Rio Notícias às 19h40. Obrigada pela companhia e até amanhã.